Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Liv e Emma são melhores amigas desde sempre. Daquelas que planejam a vida inteira juntas, inclusive o casamento. Desde pequenas, elas sonham em se casar no mesmo lugar, no mesmo mês, com vestidos impecáveis, convidados importantes e tudo saindo exatamente como planejado. O problema é que a vida real adora rir da nossa cara quando a gente tenta controlar tudo. E é aí que o filme começa a brincar com esse caos. O casamento, que deveria ser um momento de celebração, vira um campo de batalha. Não é só sobre o vestido, o bolo ou o salão. É sobre quem vai brilhar mais, quem vai ser mais admirada, quem vai parecer mais feliz. Noivas em Guerra exagera de propósito, levando essa rivalidade ao limite, transformando pequenas inseguranças em guerras declaradas, com sabotagens, vinganças e situações absurdas. Emma é a amiga doce, sensível, que sempre cede, sempre pensa no outro antes de si mesma. Liv é ambiciosa, controladora, acostumada a vencer e a ter tudo do jeito dela. Quando as duas acabam marcando o casamento para o mesmo dia e no mesmo local por um erro administrativo, nenhuma está disposta a abrir mão do sonho. E o que era amizade vira competição. Desde crianças, Emma e Liv já tinham o futuro todo desenhado. As duas eram inseparáveis, e o casamento era um dos maiores sonhos compartilhados. Elas sabiam exatamente onde queriam se casar, como seria a cerimônia e até o tipo de vestido. Não era só fantasia infantil, era um plano de vida. Anos depois, adultas, cada uma seguindo seu caminho, esse sonho começa a ganhar forma. Liv é uma advogada bem-sucedida, confiante, acostumada a controlar cada detalhe da própria vida. Ela fala alto, anda rápido, decide sem hesitar. Emma é o oposto. Doce, cuidadosa, professora dedicada, sempre colocando os sentimentos dos outros à frente das suas. Ela prefere ceder a confrontar, concordar a criar conflito. E essa dinâmica funciona, até deixar de funcionar. Quando os pedidos de casamento acontecem quase ao mesmo tempo, tudo parece alinhado com aquele sonho antigo. Não é coincidência, é destino. Pelo menos é assim que elas enxergam. A empolgação toma conta. As duas entram num estado quase infantil de felicidade, como se estivessem finalmente chegando ao capítulo final de uma história escrita desde a infância. A escolha do Plaza Hotel não é discutida. É óbvia, é o lugar dos sonhos, o símbolo máximo de tudo o que elas imaginaram juntas. A assessoria de casamento entra como uma garantia de que nada daria errado. Afinal, é só seguir o plano, certo? Só que o erro acontece. Um erro simples, burocrático, quase bobo. As duas acabam com o casamento marcado para o mesmo dia e no mesmo local. E é nesse momento que o filme começa a mudar de tom. O que antes era riso, empolgação e parceria, vira desconforto. O clima pesa. Pela primeira vez, elas não estão exatamente do mesmo lado. No início, ainda existe boa vontade. Elas tentam resolver como adultas. Conversam, analisam possibilidades, tentam negociar. Mas rapidamente fica claro que não é só sobre datas. É sobre abrir mão do sonho. E ninguém quer ser a pessoa que desiste. Liv não consegue imaginar ceder. Para ela, abrir mão significa perder. E perder não faz parte do vocabulário dela. Emma até tenta ser compreensiva. Tenta se convencer de que pode mudar a data. Mas algo dentro dela trava. Pela primeira vez, ela percebe que sempre foi ela quem cedeu. Sempre foi ela quem ficou em segundo plano. Essa percepção muda tudo. O conflito deixa de ser externo e vira interno. Emma começa a se perguntar se mais uma vez vai colocar o desejo da amiga acima do próprio. E essa dúvida cresce, silenciosa, pesada. Quando a assessoria informa que nenhuma das datas pode ser alterada sem grandes prejuízos, a situação explode. A decisão de manter os dois casamentos no mesmo dia não nasce de um acordo saudável, mas de um impasse. Nenhuma quer ser a boazinha dessa vez. A partir daí, algo quebra. A amizade, que parecia inabalável, começa a mostrar rachaduras antigas. Pequenos ressentimentos vêm à tona. Comparações que sempre existiram, mas nunca foram ditas, agora ficam evidentes. Quem teve mais sucesso? Quem está mais feliz? Quem merece mais aquele momento? O casamento, que deveria celebrar o amor, vira um espelho das inseguranças das duas. O filme constrói essa tensão de forma leve, com humor, mas deixa claro que o problema não é o erro da agenda. O problema é tudo que nunca foi resolvido entre elas. E assim, quase sem perceber, Emma e Liv cruzam uma linha invisível. O sonho que unia agora separa. A amizade entra oficialmente em território de guerra.
Depois da decisão de manter os dois casamentos no mesmo dia, nada mais é como antes. A amizade entre Emma e Liv ainda existe, mas agora anda em terreno minado. Não há mais leveza nas conversas, não há mais cumplicidade. Tudo soa como provocação, tudo vira comparação. Um comentário inocente vira ataque, um sorriso vira deboche. A guerra começa silenciosa, mas cheia de tensão. No início, as sabotagens são quase infantis, pequenas alfinetadas disfarçadas de preocupação, sugestões mal intencionadas, elogios que escondem veneno. Liv continua agindo como se tivesse o controle total da situação, confiante de que vai sair por cima. Emma, por outro lado, começa a mudar. Aquela postura passiva de quem sempre aceita tudo começa a rachar, e essa mudança assusta, porque ninguém esperava que ela reagisse. O que torna essa parte do filme tão interessante é justamente essa inversão. Emma começa a experimentar algo novo, dizer não, se impor. E mesmo que isso venha da raiva e da frustração, é a primeira vez que ela não se coloca como coadjuvante da própria história. Só que essa libertação vem carregada de exagero e imaturidade. As sabotagens evoluem rápido. Uma tenta prejudicar a aparência da outra, mexer com a dieta, como o cabelo, com a autoestima. Tudo aquilo que, para uma noiva, parece pequeno, mas na verdade é enorme. O corpo vira campo de batalha. A imagem vira obsessão. O medo de não ser perfeita cresce a cada nova tentativa de ataque. O mais irônico é que quanto mais elas brigam, mais parecidas ficam. Emma começa a agir com a mesma frieza que sempre criticou em Liv. E Liv, quanto mais tenta manter o controle, mais perde o domínio sobre a própria vida. A rivalidade vai apagando as diferenças que antes definiam cada uma. Os noivos começam a sentir o impacto. O que deveria ser um período de alegria vira um clima pesado, desconfortável. Eles percebem que não estão no centro da atenção. O casamento deixa de ser sobre o casal e passa a ser sobre vencer a outra. Isso cria atritos, insegurança e dúvidas que antes não existiam. A disputa também escancara ressentimentos antigos. Pequenos comentários revelam invejas guardadas, frustrações não resolvidas, comparações que sempre existiram, mas nunca foram verbalizadas. A amizade que parecia sólida mostra que era sustentada por um equilíbrio frágil, uma sempre cedendo, a outra sempre vencendo. Em meio a tudo isso, a guerra se torna pública. Familiares, amigos e convidados começam a perceber o clima estranho. O constrangimento cresce. O que deveria ser um momento de união vira um espetáculo de rivalidade disfarçada de civilidade. No fundo, Emma e Liv estão exaustas, cansadas de provar algo que nem sabem mais o que, mas orgulhosas demais para parar. A guerra já passou do limite, e o preço vai ficar alto demais. O dia do casamento finalmente chega. Aquela data que, durante anos, foi idealizada como o momento mais feliz da vida de Emma e Liv. O Plaza Hotel amanhece em clima de luxo, correria e expectativa. Vestidos pendurados, maquiadores apressados, flores por todos os lados. Tudo parece perfeito, pelo menos por fora. Porque por dentro, as duas noivas estão completamente esgotadas. Emma acorda diferente. Não é mais aquela empolgação leve do começo. É um misto de ansiedade, frustração e dúvida. Ela olha para o vestido, para o espelho, e percebe que o sonho não tem mais o mesmo brilho. Algo está errado, mas ela ainda não sabe exatamente o que. Liv, por outro lado, tenta manter a postura confiante, como se nada tivesse abalado seus planos. Só que o controle, tão importante para ela, já não existe mais. Cada detalhe fora do lugar vira um gatilho. O Plaza, que antes representava um conto de fadas, vira um campo de batalha silencioso. Corredores cruzados, olhares atravessados, sorrisos forçados. Cada uma tenta provar, mesmo sem palavras, que está mais feliz, mais bonita, mais realizada. A guerra chega ao ápice justamente quando deveria acabar. Os noivos sentem o peso da situação. O clima tenso afeta a todos. Eles percebem que não são prioridade naquele momento e começam a questionar o que realmente está sendo celebrado ali. O casamento deixa de ser sobre amor e passa a ser sobre performance, sobre quem vence. As consequências das sabotagens ficam evidentes. Nada saiu como planejado. A obsessão pela perfeição cobra seu preço. O que era para ser um dia inesquecível se transforma em uma sequência de constrangimentos, frustrações e decepções.
É nesse caos que acontece o momento mais importante do filme, o despertar. Emma e Liv são obrigadas a encarar o estrago que causaram. Não só uma a outra, mas a si mesmas. A amizade que era o alicerce de tudo está por um fio. E pela primeira vez, a vitória parece vazia. Sem entrar em grandes spoilers, o filme conduz as duas a um confronto emocional necessário. Não é uma reconciliação fácil, nem perfeita. É desconfortável, cheia de verdades engolidas por anos. Emma finalmente coloca pra fora tudo o que sempre guardou. Liv, pela primeira vez, é obrigada a ouvir e aceitar que nem sempre vencer significa estar certa. Esse momento muda tudo, porque a guerra perde o sentido quando as duas percebem que estão lutando contra alguém que sempre foi parte da própria história. A amizade não volta a ser infantil, nem idealizada. Ela amadurece, se transforma, ganha novos limites. O casamento, então, deixa de ser o centro absoluto. Ele acontece, mas de forma diferente do que foi sonhado. Não porque dá tudo errado, mas porque a perfeição imaginada nunca existiu de verdade. O que existem são pessoas reais, falhas, tentando acertar. Liv e Emma são melhores amigas desde sempre. Daquelas que planejam a vida inteira juntas, inclusive o casamento. Desde pequenas, elas sonham em se casar no mesmo lugar, no mesmo mês, com vestidos impecáveis, convidados importantes e tudo saindo exatamente como planejado. O problema é que a vida real adora rir da nossa cara quando a gente tenta controlar tudo. E é aí que o filme começa a brincar com esse caos. O casamento, que deveria ser um momento de celebração, vira um campo de batalha. Não é só sobre o vestido, o bolo ou o salão. É sobre quem vai brilhar mais, quem vai ser mais admirada, quem vai parecer mais feliz. Noivas em Guerra exagera de propósito, levando essa rivalidade ao limite, transformando pequenas inseguranças em guerras declaradas, com sabotagens, vinganças e situações absurdas. Emma é a amiga doce, sensível, que sempre cede, sempre pensa no outro antes de si mesma. Liv é ambiciosa, controladora, acostumada a vencer e a ter tudo do jeito dela. Quando as duas acabam marcando o casamento para o mesmo dia e no mesmo local por um erro administrativo, nenhuma está disposta a abrir mão do sonho. E o que era amizade vira competição. Desde crianças, Emma e Liv já tinham o futuro todo desenhado. As duas eram inseparáveis, e o casamento era um dos maiores sonhos compartilhados. Elas sabiam exatamente onde queriam se casar, como seria a cerimônia e até o tipo de vestido. Não era só fantasia infantil, era um plano de vida. Anos depois, adultas, cada uma seguindo seu caminho, esse sonho começa a ganhar forma. Liv é uma advogada bem-sucedida, confiante, acostumada a controlar cada detalhe da própria vida. Ela fala alto, anda rápido, decide sem hesitar. Emma é o oposto. Doce, cuidadosa, professora dedicada, sempre colocando os sentimentos dos outros à frente das suas. Ela prefere ceder a confrontar, concordar a criar conflito. E essa dinâmica funciona, até deixar de funcionar. Quando os pedidos de casamento acontecem quase ao mesmo tempo, tudo parece alinhado com aquele sonho antigo. Não é coincidência, é destino. Pelo menos é assim que elas enxergam. A empolgação toma conta. As duas entram num estado quase infantil de felicidade, como se estivessem finalmente chegando ao capítulo final de uma história escrita desde a infância. A escolha do Plaza Hotel não é discutida. É óbvia. É o lugar dos sonhos, o símbolo máximo de tudo o que elas imaginaram juntas. A assessoria de casamento entra como uma garantia de que nada daria errado. Afinal, é só seguir o plano, certo? Só que o erro acontece. Um erro simples, burocrático, quase bobo. As duas acabam com o casamento marcado para o mesmo dia e no mesmo local. E é nesse momento que o filme começa a mudar de tom. O que antes era riso, empolgação e parceria, vira desconforto. O clima pesa. Pela primeira vez, elas não estão exatamente do mesmo lado. No início, ainda existe boa vontade. Elas tentam resolver como adultas. Conversam, analisam possibilidades, tentam negociar. Mas rapidamente fica claro que não é só sobre datas. É sobre abrir mão do sonho. E ninguém quer ser a pessoa que desiste. Liv não consegue imaginar ceder. Para ela, abrir mão significa perder. E perder não faz parte do vocabulário dela. Emma até tenta ser compreensiva. Tenta se convencer de que pode mudar a data, mas algo dentro dela trava. Pela primeira vez, ela percebe que sempre foi ela quem cedeu, sempre foi ela quem ficou em segundo plano. Essa percepção muda tudo. O conflito deixa de ser externo e vira interno. Emma começa a se perguntar se mais uma vez vai colocar o desejo da amiga acima do próprio. E essa dúvida cresce, silenciosa, pesada. Quando a assessoria informa que nenhuma das datas pode ser alterada sem grandes prejuízos, a situação explode.
A decisão de manter os 2 casamentos no mesmo dia não nasce de um acordo saudável, mas de um impasse. Nenhuma quer ser a boazinha dessa vez. A partir daí, algo quebra. A amizade que parecia inabalável começa a mostrar rachaduras antigas. Pequenos ressentimentos vêm à tona. Comparações que sempre existiram, mas nunca foram ditas, agora ficam evidentes. Quem teve mais sucesso? Quem está mais feliz? Quem merece mais aquele momento? O casamento, que deveria celebrar o amor, vira um espelho das inseguranças das duas. O filme constrói essa tensão de forma leve, com humor, mas deixa claro que o problema não é o erro da agenda. O problema é tudo que nunca foi resolvido entre elas. E assim, quase sem perceber, Emma e Liv cruzam uma linha invisível. O sonho que unia agora separa. A amizade entra oficialmente em território de guerra. Depois da decisão de manter os 2 casamentos no mesmo dia, nada mais é como antes. A amizade entre Emma e Liv ainda existe, mas agora anda em terreno minado. Não há mais leveza nas conversas, não há mais cumplicidade. Tudo soa como provocação, tudo vira comparação. Um comentário inocente vira ataque, um sorriso vira deboche. A guerra começa silenciosa, mas cheia de tensão. No início, as sabotagens são quase infantis, pequenas alfinetadas disfarçadas de preocupação, sugestões mal intencionadas, elogios que escondem veneno. Liv continua agindo como se tivesse o controle total da situação, confiante de que vai sair por cima. Emma, por outro lado, começa a mudar. Aquela postura passiva de quem sempre aceita tudo começa a rachar, e essa mudança assusta, porque ninguém esperava que ela reagisse. O que torna essa parte do filme tão interessante é justamente essa inversão. Emma começa a experimentar algo novo, dizer não, se impor. E mesmo que isso venha da raiva e da frustração, é a primeira vez que ela não se coloca como coadjuvante da própria história. Só que essa libertação vem carregada de exagero e imaturidade. As sabotagens evoluem rápido. Uma tenta prejudicar a aparência da outra, mexer com a dieta, como o cabelo, com a autoestima. Tudo aquilo que, para uma noiva, parece pequeno, mas na verdade é enorme. O corpo vira campo de batalha. A imagem vira obsessão. O medo de não ser perfeita cresce a cada nova tentativa de ataque. O mais irônico é que quanto mais elas brigam, mais parecidas ficam. Emma começa a agir com a mesma frieza que sempre criticou em Liv. E Liv, quanto mais tenta manter o controle, mais perde o domínio sobre a própria vida. A rivalidade vai apagando as diferenças que antes definiam cada uma. Os noivos começam a sentir o impacto. O que deveria ser um período de alegria vira um clima pesado, desconfortável. Eles percebem que não estão no centro da atenção. O casamento deixa de ser sobre o casal e passa a ser sobre vencer a outra. Isso cria atritos, insegurança e dúvidas que antes não existiam. A disputa também escancara ressentimentos antigos. Pequenos comentários revelam invejas guardadas, frustrações não resolvidas, comparações que sempre existiram, mas nunca foram verbalizadas. A amizade que parecia sólida mostra que era sustentada por um equilíbrio frágil, uma sempre cedendo, a outra sempre vencendo. Em meio a tudo isso, a guerra se torna pública. Familiares, amigos e convidados começam a perceber o clima estranho. O constrangimento cresce. O que deveria ser um momento de união vira um espetáculo de rivalidade disfarçada de civilidade. No fundo, Emma e Liv estão exaustas, cansadas de provar algo que nem sabem mais o que, mas orgulhosas demais para parar. A guerra já passou do limite, e o preço vai ficar alto demais. O dia do casamento finalmente chega. Aquela data que, durante anos, foi idealizada como o momento mais feliz da vida de Emma e Liv. O Plaza Hotel amanhece em clima de luxo, correria e expectativa. Vestidos pendurados, maquiadores apressados, flores por todos os lados. Tudo parece perfeito, pelo menos por fora. Porque por dentro, as duas noivas estão completamente esgotadas. Emma acorda diferente. Não é mais aquela empolgação leve do começo. É um misto de ansiedade, frustração e dúvida. Ela olha para o vestido, para o espelho, e percebe que o sonho não tem mais o mesmo brilho. Algo está errado, mas ela ainda não sabe exatamente o que. Liv, por outro lado, tenta manter a postura confiante, como se nada tivesse abalado seus planos. Só que o controle, tão importante para ela, já não existe mais. Cada detalhe fora do lugar vira um gatilho. O Plaza, que antes representava um conto de fadas,
vira um campo de batalha silencioso. Corredores cruzados, olhares atravessados, sorrisos forçados. Cada uma tenta provar, mesmo sem palavras, que está mais feliz, mais bonita, mais realizada. A guerra chega ao ápice justamente quando deveria acabar. Os noivos sentem o peso da situação. O clima tenso afeta a todos. Eles percebem que não são prioridade naquele momento e começam a questionar o que realmente está sendo celebrado ali. O casamento deixa de ser sobre amor e passa a ser sobre performance, sobre quem vence. As consequências das sabotagens ficam evidentes. Nada saiu como planejado. A obsessão pela perfeição cobra seu preço. O que era para ser um dia inesquecível se transforma em uma sequência de constrangimentos, frustrações e decepções. É nesse caos que acontece o momento mais importante do filme, o despertar. Emma e Liv são obrigadas a encarar o estrago que causaram. Não só uma a outra, mas a si mesmas. A amizade que era o alicerce de tudo está por um fio. E pela primeira vez, a vitória parece vazia. Sem entrar em grandes spoilers, o filme conduz as duas a um confronto emocional necessário. Não é uma reconciliação fácil, nem perfeita. É desconfortável, cheia de verdades engolidas por anos. Emma finalmente coloca pra fora tudo o que sempre guardou. Liv, pela primeira vez, é obrigada a ouvir e aceitar que nem sempre vencer significa estar certa. Esse momento muda tudo, porque a guerra perde o sentido quando as duas percebem que estão lutando contra alguém que sempre foi parte da própria história. A amizade não volta a ser infantil, nem idealizada. Ela amadurece, se transforma, ganha novos limites. O casamento, então, deixa de ser o centro absoluto. Ele acontece, mas de forma diferente do que foi sonhado. Não porque dá tudo errado, mas porque a perfeição imaginada nunca existiu de verdade. O que existem são pessoas reais, falhas, tentando acertar. Liv e Emma são melhores amigas desde sempre. Daquelas que planejam a vida inteira juntas, inclusive o casamento. Desde pequenas, elas sonham em se casar no mesmo lugar, no mesmo mês, com vestidos impecáveis, convidados importantes e tudo saindo exatamente como planejado. O problema é que a vida real adora rir da nossa cara quando a gente tenta controlar tudo. E é aí que o filme começa a brincar com esse caos. O casamento, que deveria ser um momento de celebração, vira um campo de batalha. Não é só sobre o vestido, o bolo ou o salão. É sobre quem vai brilhar mais, quem vai ser mais admirada, quem vai parecer mais feliz. Noivas em Guerra exagera de propósito, levando essa rivalidade ao limite, transformando pequenas inseguranças em guerras declaradas, com sabotagens, vinganças e situações absurdas. Emma é a amiga doce, sensível, que sempre cede, sempre pensa no outro antes de si mesma. Liv é ambiciosa, controladora, acostumada a vencer e a ter tudo do jeito dela. Quando as duas acabam marcando o casamento para o mesmo dia e no mesmo local por um erro administrativo, nenhuma está disposta a abrir mão do sonho. E o que era amizade vira competição. Desde crianças, Emma e Liv já tinham o futuro todo desenhado. As duas eram inseparáveis, e o casamento era um dos maiores sonhos compartilhados. Elas sabiam exatamente onde queriam se casar, como seria a cerimônia e até o tipo de vestido. Não era só fantasia infantil, era um plano de vida. Anos depois, adultas, cada uma seguindo seu caminho, esse sonho começa a ganhar forma. Liv é uma advogada bem-sucedida, confiante, acostumada a controlar cada detalhe da própria vida. Ela fala alto, anda rápido, decide sem hesitar. Emma é o oposto. Doce, cuidadosa, professora dedicada, sempre colocando os sentimentos dos outros à frente das suas. Ela prefere ceder a confrontar, concordar a criar conflito. E essa dinâmica funciona, até deixar de funcionar. Quando os pedidos de casamento acontecem quase ao mesmo tempo, tudo parece alinhado com aquele sonho antigo. Não é coincidência, é destino. Pelo menos é assim que elas enxergam. A empolgação toma conta. As duas entram num estado quase infantil de felicidade, como se estivessem finalmente chegando ao capítulo final de uma história escrita desde a infância. A escolha do Plaza Hotel não é discutida. É óbvia. É o lugar dos sonhos, o símbolo máximo de tudo o que elas imaginaram juntas. A assessoria de casamento entra como uma garantia de que nada daria errado. Afinal, é só seguir o plano, certo? Só que o erro acontece. Um erro simples, burocrático, quase bobo. As duas acabam com o casamento marcado para o mesmo dia e no mesmo local. E é nesse momento que o filme começa a mudar de tom. O que antes era riso, empolgação e parceria vira desconforto. O clima pesa. Pela primeira vez, elas não estão exatamente do mesmo lado. No início, ainda existe boa vontade. Elas tentam resolver como adultas. Conversam, analisam possibilidades, tentam negociar.
Mas rapidamente fica claro que não é só sobre datas, é sobre abrir mão do sonho, e ninguém quer ser a pessoa que desiste. Liv não consegue imaginar ceder. Para ela, abrir mão significa perder, e perder não faz parte do vocabulário dela. Emma até tenta ser compreensiva, tenta se convencer de que pode mudar a data, mas algo dentro dela trava. Pela primeira vez, ela percebe que sempre foi ela quem cedeu, sempre foi ela quem ficou em segundo plano. Essa percepção muda tudo. O conflito deixa de ser externo e vira interno. Emma começa a se perguntar se mais uma vez vai colocar o desejo da amiga acima do próprio. E essa dúvida cresce, silenciosa, pesada. Quando a assessoria informa que nenhuma das datas pode ser alterada sem grandes prejuízos, a situação explode. A decisão de manter os 2 casamentos no mesmo dia não nasce de um acordo saudável, mas de um impasse. Nenhuma quer ser a boazinha dessa vez. A partir daí, algo quebra. A amizade que parecia inabalável começa a mostrar rachaduras antigas. Pequenos ressentimentos vêm à tona. Comparações que sempre existiram, mas nunca foram ditas, agora ficam evidentes. Quem teve mais sucesso? Quem está mais feliz? Quem merece mais aquele momento? O casamento, que deveria celebrar o amor, vira um espelho das inseguranças das duas. O filme constrói essa tensão de forma leve, com humor, mas deixa claro que o problema não é o erro da agenda. O problema é tudo que nunca foi resolvido entre elas. E assim, quase sem perceber, Emma e Liv cruzam uma linha invisível. O sonho que unia agora separa. A amizade entra oficialmente em território de guerra. Depois da decisão de manter os 2 casamentos no mesmo dia, nada mais é como antes. A amizade entre Emma e Liv ainda existe, mas agora anda em terreno minado. Não há mais leveza nas conversas, não há mais cumplicidade. Tudo soa como provocação, tudo vira comparação. Um comentário inocente vira ataque, um sorriso vira deboche. A guerra começa silenciosa, mas cheia de tensão. No início, as sabotagens são quase infantis, pequenas alfinetadas disfarçadas de preocupação, sugestões mal intencionadas, elogios que escondem veneno. Liv continua agindo como se tivesse o controle total da situação, confiante de que vai sair por cima. Emma, por outro lado, começa a mudar. Aquela postura passiva de quem sempre aceita tudo começa a rachar, e essa mudança assusta, porque ninguém esperava que ela reagisse. O que torna essa parte do filme tão interessante é justamente essa inversão. Emma começa a experimentar algo novo, dizer não, se impor. E mesmo que isso venha da raiva e da frustração, é a primeira vez que ela não se coloca como coadjuvante da própria história. Só que essa libertação vem carregada de exagero e imaturidade. As sabotagens evoluem rápido. Uma tenta prejudicar a aparência da outra, mexer com a dieta, como o cabelo, com a autoestima. Tudo aquilo que, para uma noiva, parece pequeno, mas na verdade é enorme. O corpo vira campo de batalha. A imagem vira obsessão. O medo de não ser perfeita cresce a cada nova tentativa de ataque. O mais irônico é que quanto mais elas brigam, mais parecidas ficam. Emma começa a agir com a mesma frieza que sempre criticou em Liv. E Liv, quanto mais tenta manter o controle, mais perde o domínio sobre a própria vida. A rivalidade vai apagando as diferenças que antes definiam cada uma. Os noivos começam a sentir o impacto. O que deveria ser um período de alegria vira um clima pesado, desconfortável. Eles percebem que não estão no centro da atenção. O casamento deixa de ser sobre o casal e passa a ser sobre vencer a outra. Isso cria atritos, insegurança e dúvidas que antes não existiam. A disputa também escancara ressentimentos antigos. Pequenos comentários revelam invejas guardadas, frustrações não resolvidas, comparações que sempre existiram, mas nunca foram verbalizadas. A amizade que parecia sólida mostra que era sustentada por um equilíbrio frágil, uma sempre cedendo, a outra sempre vencendo. Em meio a tudo isso, a guerra se torna pública. Familiares, amigos e convidados começam a perceber o clima estranho. O constrangimento cresce. O que deveria ser um momento de união vira um espetáculo de rivalidade disfarçada de civilidade. No fundo, Emma e Liv estão exaustas, cansadas de provar algo que nem sabem mais o que, mas orgulhosas demais para parar. A guerra já passou do limite, e o preço vai ficar alto demais. O dia do casamento finalmente chega. Aquela data que, durante anos, foi idealizada como o momento mais feliz da vida de Emma e Liv. O Plaza Hotel amanhece em clima de luxo, correria e expectativa.
vestidos pendurados, maquiadores apressados, flores por todos os lados. Tudo parece perfeito, pelo menos por fora. Porque por dentro, as duas noivas estão completamente esgotadas. Emma acorda diferente. Não é mais aquela empolgação leve do começo. É um misto de ansiedade, frustração e dúvida. Ela olha para o vestido, para o espelho, e percebe que o sonho não tem mais o mesmo brilho. Algo está errado, mas ela ainda não sabe exatamente o que. Liv, por outro lado, tenta manter a postura confiante, como se nada tivesse abalado seus planos. Só que o controle, tão importante para ela, já não existe mais. Cada detalhe fora do lugar vira um gatilho. O plazo, que antes representava um conto de fadas, vira um campo de batalha silencioso. Corredores cruzados, olhares atravessados, sorrisos forçados. Cada uma tenta provar, mesmo sem palavras, que está mais feliz, mais bonita, mais realizada. A guerra chega ao ápice justamente quando deveria acabar. Os noivos sentem o peso da situação. O clima tenso afeta a todos. Eles percebem que não são prioridade naquele momento e começam a questionar o que realmente está sendo celebrado ali. O casamento deixa de ser sobre amor e passa a ser sobre performance, sobre quem vence. As consequências das sabotagens ficam evidentes. Nada saiu como planejado. A obsessão pela perfeição cobra seu preço. O que era para ser um dia inesquecível se transforma em uma sequência de constrangimentos, frustrações e decepções. É nesse caos que acontece o momento mais importante do filme, o despertar. Emma e Liv são obrigadas a encarar o estrago que causaram. Não só uma a outra, mas a si mesmas. A amizade que era o alicerce de tudo está por um fio. E pela primeira vez, a vitória parece vazia. Sem entrar em grandes spoilers, o filme conduz as duas a um confronto emocional necessário. Não é uma reconciliação fácil, nem perfeita. É desconfortável, cheia de verdades engolidas por anos. Emma finalmente coloca pra fora tudo o que sempre guardou. Liv, pela primeira vez, é obrigada a ouvir e aceitar que nem sempre vencer significa estar certa. Esse momento muda tudo, porque a guerra perde o sentido quando as duas percebem que estão lutando contra alguém que sempre foi parte da própria história. A amizade não volta a ser infantil, nem idealizada. Ela amadurece, se transforma, ganha novos limites. O casamento, então, deixa de ser o centro absoluto. Ele acontece, mas de forma diferente do que foi sonhado. Não porque dá tudo errado, mas porque a perfeição imaginada nunca existiu de verdade. O que existem são pessoas reais, falhas, tentando acertar. Liv e Emma são melhores amigas desde sempre. Daquelas que planejam a vida inteira juntas, inclusive o casamento. Desde pequenas, elas sonham em se casar no mesmo lugar, no mesmo mês, com vestidos impecáveis, convidados importantes e tudo saindo exatamente como planejado. O problema é que a vida real adora rir da nossa cara quando a gente tenta controlar tudo. E é aí que o filme começa a brincar com esse caos. O casamento, que deveria ser um momento de celebração, vira um campo de batalha. Não é só sobre o vestido, o bolo ou o salão. É sobre quem vai brilhar mais, quem vai ser mais admirada, quem vai parecer mais feliz. Noivas em Guerra exagera de propósito, levando essa rivalidade ao limite, transformando pequenas inseguranças em guerras declaradas, com sabotagens, vinganças e situações absurdas. Emma é a amiga doce, sensível, que sempre cede, sempre pensa no outro antes de si mesma. Liv é ambiciosa, controladora, acostumada a vencer e a ter tudo do jeito dela. Quando as duas acabam marcando o casamento para o mesmo dia e no mesmo local por um erro administrativo, nenhuma está disposta a abrir mão do sonho. E o que era amizade vira competição. Desde crianças, Emma e Liv já tinham o futuro todo desenhado. As duas eram inseparáveis, e o casamento era um dos maiores sonhos compartilhados. Elas sabiam exatamente onde queriam se casar, como seria a cerimônia e até o tipo de vestido. Não era só fantasia infantil, era um plano de vida. Anos depois, adultas, cada uma seguindo seu caminho, esse sonho começa a ganhar forma. Liv é uma advogada bem-sucedida, confiante, acostumada a controlar cada detalhe da própria vida. Ela fala alto, anda rápido, decide sem hesitar. Emma é o oposto. Doce, cuidadosa, professora dedicada, sempre colocando os sentimentos dos outros à frente das suas. Ela prefere ceder a confrontar, concordar a criar conflito. E essa dinâmica funciona, até deixar de funcionar. Quando os pedidos de casamento acontecem quase ao mesmo tempo, tudo parece alinhado com aquele sonho antigo. Não é coincidência, é destino. Pelo menos é assim que elas enxergam. A empolgação toma conta. As duas entram num estado quase infantil de felicidade, como se estivessem finalmente chegando ao capítulo final de uma história escrita desde a infância.
A escolha do Plaza Hotel não é discutida. É óbvia. É o lugar dos sonhos, o símbolo máximo de tudo o que elas imaginaram juntas. A assessoria de casamento entra como uma garantia de que nada daria errado. Afinal, é só seguir o plano, certo? Só que o erro acontece. Um erro simples, burocrático, quase bobo. As duas acabam com o casamento marcado para o mesmo dia e no mesmo local. E é nesse momento que o filme começa a mudar de tom. O que antes era riso, empolgação e parceria vira desconforto. O clima pesa. Pela primeira vez, elas não estão exatamente do mesmo lado. No início, ainda existe boa vontade. Elas tentam resolver como adultas, conversam, analisam possibilidades, tentam negociar. Mas rapidamente fica claro que não é só sobre datas, é sobre abrir mão do sonho, e ninguém quer ser a pessoa que desiste. Liv não consegue imaginar ceder. Para ela, abrir mão significa perder, e perder não faz parte do vocabulário dela. Emma até tenta ser compreensiva, tenta se convencer de que pode mudar a data, mas algo dentro dela trava. Pela primeira vez, ela percebe que sempre foi ela quem cedeu, sempre foi ela quem ficou em segundo plano. Essa percepção muda tudo. O conflito deixa de ser externo e vira interno. Emma começa a se perguntar se mais uma vez vai colocar o desejo da amiga acima do próprio. E essa dúvida cresce, silenciosa, pesada. Quando a assessoria informa que nenhuma das datas pode ser alterada sem grandes prejuízos, a situação explode. A decisão de manter os dois casamentos no mesmo dia não nasce de um acordo saudável, mas de um impasse. Nenhuma quer ser a boazinha dessa vez. A partir daí, algo quebra. A amizade que parecia inabalável começa a mostrar rachaduras antigas. Pequenos ressentimentos vêm à tona. Comparações que sempre existiram, mas nunca foram ditas, agora ficam evidentes. Quem teve mais sucesso? Quem está mais feliz? Quem merece mais aquele momento? O casamento, que deveria celebrar o amor, vira um espelho das inseguranças das duas. O filme constrói essa tensão de forma leve, com humor, mas deixa claro que o problema não é o erro da agenda. O problema é tudo que nunca foi resolvido entre elas. E assim, quase sem perceber, Emma e Liv cruzam uma linha invisível. O sonho que unia agora separa. A amizade entra oficialmente em território de guerra. Depois da decisão de manter os dois casamentos no mesmo dia, nada mais é como antes. A amizade entre Emma e Liv ainda existe, mas agora anda em terreno minado. Não há mais leveza nas conversas, não há mais cumplicidade. Tudo soa como provocação, tudo vira comparação. Um comentário inocente vira ataque, um sorriso vira deboche. A guerra começa silenciosa, mas cheia de tensão. No início, as sabotagens são quase infantis, pequenas alfinetadas disfarçadas de preocupação, sugestões mal intencionadas, elogios que escondem veneno. Liv continua agindo como se tivesse o controle total da situação, confiante de que vai sair por cima. Emma, por outro lado, começa a mudar. Aquela postura passiva de quem sempre aceita tudo começa a rachar, e essa mudança assusta, porque ninguém esperava que ela reagisse. O que torna essa parte do filme tão interessante é justamente essa inversão. Emma começa a experimentar algo novo, dizer não, se impor. E mesmo que isso venha da raiva e da frustração, é a primeira vez que ela não se coloca como coadjuvante da própria história. Só que essa libertação vem carregada de exagero e imaturidade. As sabotagens evoluem rápido. Uma tenta prejudicar a aparência da outra, mexer com a dieta, como o cabelo, com a autoestima. Tudo aquilo que, para uma noiva, parece pequeno, mas na verdade é enorme. O corpo vira campo de batalha. A imagem vira obsessão. O medo de não ser perfeita cresce a cada nova tentativa de ataque. O mais irônico é que quanto mais elas brigam, mais parecidas ficam. Emma começa a agir com a mesma frieza que sempre criticou em Liv. E Liv, quanto mais tenta manter o controle, mais perde o domínio sobre a própria vida. A rivalidade vai apagando as diferenças que antes definiam cada uma. Os noivos começam a sentir o impacto. O que deveria ser um período de alegria vira um clima pesado, desconfortável. Eles percebem que não estão no centro da atenção. O casamento deixa de ser sobre o casal e passa a ser sobre vencer a outra. Isso cria atritos, insegurança e dúvidas que antes não existiam. A disputa também escancara ressentimentos antigos. Pequenos comentários revelam invejas guardadas, frustrações não resolvidas, comparações que sempre existiram, mas nunca foram verbalizadas. A amizade que parecia sólida mostra que era sustentada por um equilíbrio frágil, uma sempre cedendo, a outra sempre vencendo.
Em meio a tudo isso, a guerra se torna pública. Familiares, amigos e convidados começam a perceber o clima estranho. O constrangimento cresce. O que deveria ser um momento de união vira um espetáculo de rivalidade disfarçada de civilidade. No fundo, Emma e Liv estão exaustas, cansadas de provar algo que nem sabem mais o que, mas orgulhosas demais para parar. A guerra já passou do limite, e o preço vai ficar alto demais. O dia do casamento finalmente chega. Aquela data que, durante anos, foi idealizada como o momento mais feliz da vida de Emma e Liv. O Plaza Hotel amanhece em clima de luxo, correria e expectativa. Vestidos pendurados, maquiadores apressados, flores por todos os lados. Tudo parece perfeito, pelo menos por fora. Porque por dentro, as duas noivas estão completamente esgotadas. Emma acorda diferente. Não é mais aquela empolgação leve do começo. É um misto de ansiedade, frustração e dúvida. Ela olha para o vestido, para o espelho, e percebe que o sonho não tem mais o mesmo brilho. Algo está errado, mas ela ainda não sabe exatamente o que. Liv, por outro lado, tenta manter a postura confiante, como se nada tivesse abalado seus planos. Só que o controle, tão importante para ela, já não existe mais. Cada detalhe fora do lugar vira um gatilho. O Plaza, que antes representava um conto de fadas, vira um campo de batalha silencioso. Corredores cruzados, olhares atravessados, sorrisos forçados. Cada uma tenta provar, mesmo sem palavras, que está mais feliz, mais bonita, mais realizada. A guerra chega ao ápice justamente quando deveria acabar. Os noivos sentem o peso da situação. O clima tenso afeta a todos. Eles percebem que não são prioridade naquele momento e começam a questionar o que realmente está sendo celebrado ali. O casamento deixa de ser sobre amor e passa a ser sobre performance, sobre quem vence. As consequências das sabotagens ficam evidentes. Nada saiu como planejado. A obsessão pela perfeição cobra seu preço. O que era para ser um dia inesquecível se transforma em uma sequência de constrangimentos, frustrações e decepções. É nesse caos que acontece o momento mais importante do filme, o despertar. Emma e Liv são obrigadas a encarar o estrago que causaram. Não só uma a outra, mas a si mesmas. A amizade que era o alicerce de tudo está por um fio. E pela primeira vez, a vitória parece vazia. Sem entrar em grandes spoilers, o filme conduz as duas a um confronto emocional necessário. Não é uma reconciliação fácil, nem perfeita. É desconfortável, cheia de verdades engolidas por anos. Emma finalmente coloca pra fora tudo que sempre guardou. Liv, pela primeira vez, é obrigada a ouvir e aceitar que nem sempre vencer significa estar certa. Esse momento muda tudo, porque a guerra perde o sentido quando as duas percebem que estão lutando contra alguém que sempre foi parte da própria história. A amizade não volta a ser infantil, nem idealizada. Ela amadurece, se transforma, ganha novos limites. O casamento, então, deixa de ser o centro absoluto. Ele acontece, mas de forma diferente do que foi sonhado. Não porque dá tudo errado, mas porque a perfeição imaginada nunca existiu de verdade. O que existem são pessoas reais, falhas, tentando acertar. Liv e Emma são melhores amigas desde sempre. Daquelas que planejam a vida inteira juntas, inclusive o casamento. Desde pequenas, elas sonham em se casar no mesmo lugar, no mesmo mês, com vestidos impecáveis, convidados importantes e tudo saindo exatamente como planejado. O problema é que a vida real adora rir da nossa cara quando a gente tenta controlar tudo. E é aí que o filme começa a brincar com esse caos. O casamento, que deveria ser um momento de celebração, vira um campo de batalha. Não é só sobre o vestido, o bolo ou o salão. É sobre quem vai brilhar mais, quem vai ser mais admirada, quem vai parecer mais feliz. Noivas em Guerra exagera de propósito, levando essa rivalidade ao limite, transformando pequenas inseguranças em guerras declaradas, com sabotagens, vinganças e situações absurdas. Emma é a amiga doce, sensível, que sempre cede, sempre pensa no outro antes de si mesma. Liv é ambiciosa, controladora, acostumada a vencer e a ter tudo do jeito dela. Quando as duas acabam marcando o casamento para o mesmo dia e no mesmo local por um erro administrativo, nenhuma está disposta a abrir mão do sonho. E o que era amizade vira competição. Desde crianças, Emma e Liv já tinham o futuro todo desenhado. As duas eram inseparáveis, e o casamento era um dos maiores sonhos compartilhados. Elas sabiam exatamente onde queriam se casar, como seria a cerimônia e até o tipo de vestido. Não era só fantasia infantil, era um plano de vida. Anos depois, adultas, cada uma seguindo seu caminho, esse sonho começa a ganhar forma. Liv é uma advogada bem-sucedida, confiante, acostumada a controlar cada detalhe da própria vida.
Ela fala alto, anda rápido, decide sem hesitar. Emma é o oposto. Doce, cuidadosa, professora dedicada, sempre colocando os sentimentos dos outros à frente das suas. Ela prefere ceder a confrontar, concordar a criar conflito. E essa dinâmica funciona, até deixar de funcionar. Quando os pedidos de casamento acontecem quase ao mesmo tempo, tudo parece alinhado com aquele sonho antigo. Não é coincidência, é destino. Pelo menos é assim que elas enxergam. A empolgação toma conta. As duas entram num estado quase infantil de felicidade, como se estivessem finalmente chegando ao capítulo final de uma história escrita desde a infância. A escolha do Plaza Hotel não é discutida. É óbvia. É o lugar dos sonhos, o símbolo máximo de tudo o que elas imaginaram juntas. A assessoria de casamento entra como uma garantia de que nada daria errado. Afinal, é só seguir o plano, certo? Só que o erro acontece. Um erro simples, burocrático, quase bobo. As duas acabam com o casamento marcado para o mesmo dia e no mesmo local. E é nesse momento que o filme começa a mudar de tom. O que antes era riso, empolgação e parceria vira desconforto. O clima pesa. Pela primeira vez, elas não estão exatamente do mesmo lado. No início, ainda existe boa vontade. Elas tentam resolver como adultas, conversam, analisam possibilidades, tentam negociar. Mas rapidamente fica claro que não é só sobre datas, é sobre abrir mão do sonho, e ninguém quer ser a pessoa que desiste. Liv não consegue imaginar ceder. Para ela, abrir mão significa perder, e perder não faz parte do vocabulário dela. Emma até tenta ser compreensiva, tenta se convencer de que pode mudar a data, mas algo dentro dela trava. Pela primeira vez, ela percebe que sempre foi ela quem cedeu, sempre foi ela quem ficou em segundo plano. Essa percepção muda tudo. O conflito deixa de ser externo e vira interno. Emma começa a se perguntar se mais uma vez vai colocar o desejo da amiga acima do próprio. E essa dúvida cresce, silenciosa, pesada. Quando a assessoria informa que nenhuma das datas pode ser alterada sem grandes prejuízos, a situação explode. A decisão de manter os dois casamentos no mesmo dia não nasce de um acordo saudável, mas de um impasse. Nenhuma quer ser a boazinha dessa vez. A partir daí, algo quebra. A amizade que parecia inabalável começa a mostrar rachaduras antigas. Pequenos ressentimentos vêm à tona. Comparações que sempre existiram, mas nunca foram ditas, agora ficam evidentes. Quem teve mais sucesso? Quem está mais feliz? Quem merece mais aquele momento? O casamento, que deveria celebrar o amor, vira um espelho das inseguranças das duas. O filme constrói essa tensão de forma leve, com humor, mas deixa claro que o problema não é o erro da agenda. O problema é tudo que nunca foi resolvido entre elas. E assim, quase sem perceber, Emma e Liv cruzam uma linha invisível. O sonho que unia agora separa. A amizade entra oficialmente em território de guerra. Depois da decisão de manter os dois casamentos no mesmo dia, nada mais é como antes. A amizade entre Emma e Liv ainda existe, mas agora anda em terreno minado. Não há mais leveza nas conversas, não há mais cumplicidade. Tudo soa como provocação, tudo vira comparação. Um comentário inocente vira ataque, um sorriso vira deboche. A guerra começa silenciosa, mas cheia de tensão. No início, as sabotagens são quase infantis, pequenas alfinetadas disfarçadas de preocupação, sugestões mal intencionadas, elogios que escondem veneno. Liv continua agindo como se tivesse o controle total da situação, confiante de que vai sair por cima. Emma, por outro lado, começa a mudar. Aquela postura passiva de quem sempre aceita tudo começa a rachar, e essa mudança assusta, porque ninguém esperava que ela reagisse. O que torna essa parte do filme tão interessante é justamente essa inversão. Emma começa a experimentar algo novo, dizer não, se impor. E mesmo que isso venha da raiva e da frustração, é a primeira vez que ela não se coloca como coadjuvante da própria história. Só que essa libertação vem carregada de exagero e imaturidade. As sabotagens evoluem rápido. Uma tenta prejudicar a aparência da outra, mexer com a dieta, como o cabelo, com a autoestima. Tudo aquilo que, para uma noiva, parece pequeno, mas na verdade é enorme. O corpo vira campo de batalha. A imagem vira obsessão. O medo de não ser perfeita cresce a cada nova tentativa de ataque. O mais irônico é que quanto mais elas brigam, mais parecidas ficam. Emma começa a agir com a mesma frieza que sempre criticou em Liv. E Liv, quanto mais tenta manter o controle, mais perde o domínio sobre a própria vida. A rivalidade vai apagando as diferenças que antes definiam cada uma.
Os noivos começam a sentir o impacto. O que deveria ser um período de alegria vira um clima pesado, desconfortável. Eles percebem que não estão no centro da atenção. O casamento deixa de ser sobre o casal e passa a ser sobre vencer a outra. Isso cria atritos, insegurança e dúvidas que antes não existiam. A disputa também escancara ressentimentos antigos. Pequenos comentários revelam invejas guardadas, frustrações não resolvidas, comparações que sempre existiram, mas nunca foram verbalizadas. A amizade que parecia sólida mostra que era sustentada por um equilíbrio frágil, uma sempre cedendo, a outra sempre vencendo. Em meio a tudo isso, a guerra se torna pública. Familiares, amigos e convidados começam a perceber o clima estranho. O constrangimento cresce. O que deveria ser um momento de união vira um espetáculo de rivalidade disfarçada de civilidade. No fundo, Emma e Liv estão exaustas, cansadas de provar algo que nem sabem mais o que, mas orgulhosas demais para parar. A guerra já passou do limite, e o preço vai ficar alto demais. O dia do casamento finalmente chega. Aquela data que, durante anos, foi idealizada como o momento mais feliz da vida de Emma e Liv. O Plaza Hotel amanhece em clima de luxo, correria e expectativa. Vestidos pendurados, maquiadores apressados, flores por todos os lados. Tudo parece perfeito, pelo menos por fora. Porque por dentro, as duas noivas estão completamente esgotadas. Emma acorda diferente. Não é mais aquela empolgação leve do começo. É um misto de ansiedade, frustração e dúvida. Ela olha para o vestido, para o espelho, e percebe que o sonho não tem mais o mesmo brilho. Algo está errado, mas ela ainda não sabe exatamente o que. Liv, por outro lado, tenta manter a postura confiante, como se nada tivesse abalado seus planos. Só que o controle, tão importante para ela, já não existe mais. Cada detalhe fora do lugar vira um gatilho. O Plaza, que antes representava um conto de fadas, vira um campo de batalha silencioso. Corredores cruzados, olhares atravessados, sorrisos forçados. Cada uma tenta provar, mesmo sem palavras, que está mais feliz, mais bonita, mais realizada. A guerra chega ao ápice justamente quando deveria acabar. Os noivos sentem o peso da situação. O clima tenso afeta a todos. Eles percebem que não são prioridade naquele momento e começam a questionar o que realmente está sendo celebrado ali. O casamento deixa de ser sobre amor e passa a ser sobre performance, sobre quem vence. As consequências das sabotagens ficam evidentes. Nada saiu como planejado. A obsessão pela perfeição cobra seu preço. O que era para ser um dia inesquecível se transforma em uma sequência de constrangimentos, frustrações e decepções. É nesse caos que acontece o momento mais importante do filme, o despertar. Emma e Liv são obrigadas a encarar o estrago que causaram. Não só uma a outra, mas a si mesmas. A amizade que era o alicerce de tudo está por um fio. E pela primeira vez, a vitória parece vazia. Sem entrar em grandes spoilers, o filme conduz as duas a um confronto emocional necessário. Não é uma reconciliação fácil, nem perfeita. É desconfortável, cheia de verdades engolidas por anos. Emma finalmente coloca pra fora tudo o que sempre guardou. Liv, pela primeira vez, é obrigada a ouvir e aceitar que nem sempre vencer significa estar certa. Esse momento muda tudo, porque a guerra perde o sentido quando as duas percebem que estão lutando contra alguém que sempre foi parte da própria história. A amizade não volta a ser infantil, nem idealizada. Ela amadurece, se transforma, ganha novos limites. O casamento, então, deixa de ser o centro absoluto. Ele acontece, mas de forma diferente do que foi sonhado. Não porque dá tudo errado, mas porque a perfeição imaginada nunca existiu de verdade. O que existem são pessoas reais, falhas, tentando acertar. Liv e Emma são melhores amigas desde sempre. Daquelas que planejam a vida inteira juntas, inclusive o casamento. Desde pequenas, elas sonham em se casar no mesmo lugar, no mesmo mês, com vestidos impecáveis, convidados importantes e tudo saindo exatamente como planejado. O problema é que a vida real adora rir da nossa cara quando a gente tenta controlar tudo. E é aí que o filme começa a brincar com esse caos. O casamento, que deveria ser um momento de celebração, vira um campo de batalha. Não é só sobre o vestido, o bolo ou o salão. É sobre quem vai brilhar mais, quem vai ser mais admirada, quem vai parecer mais feliz. Noivas em Guerra exagera de propósito, levando essa rivalidade ao limite, transformando pequenas inseguranças em guerras declaradas, com sabotagens, vinganças e situações absurdas. Emma é a amiga doce, sensível, que sempre cede, sempre pensa no outro antes de si mesma. Liv é ambiciosa, controladora, acostumada a vencer e a ter tudo do jeito dela.
Quando as duas acabam marcando o casamento para o mesmo dia e no mesmo local por um erro administrativo, nenhuma está disposta a abrir mão do sonho. E o que era amizade vira competição. Desde crianças, Emma e Liv já tinham o futuro todo desenhado. As duas eram inseparáveis, e o casamento era um dos maiores sonhos compartilhados. Elas sabiam exatamente onde queriam se casar, como seria a cerimônia e até o tipo de vestido. Não era só fantasia infantil, era um plano de vida. Anos depois, adultas, cada uma seguindo seu caminho, esse sonho começa a ganhar forma. Liv é uma advogada bem-sucedida, confiante, acostumada a controlar cada detalhe da própria vida. Ela fala alto, anda rápido, decide sem hesitar. Emma é o oposto, doce, cuidadosa, professora dedicada, sempre colocando os sentimentos dos outros à frente das suas. Ela prefere ceder a confrontar, concordar a criar conflito. E essa dinâmica funciona, até deixar de funcionar. Quando os pedidos de casamento acontecem quase ao mesmo tempo, tudo parece alinhado com aquele sonho antigo. Não é coincidência, é destino. Pelo menos é assim que elas enxergam. A empolgação toma conta. As duas entram num estado quase infantil de felicidade, como se estivessem finalmente chegando ao capítulo final de uma história escrita desde a infância. A escolha do Plaza Hotel não é discutida. É óbvia, é o lugar dos sonhos, o símbolo máximo de tudo o que elas imaginaram juntas. A assessoria de casamento entra como uma garantia de que nada daria errado. Afinal, é só seguir o plano, certo? Só que o erro acontece. Um erro simples, burocrático, quase bobo. As duas acabam com o casamento marcado para o mesmo dia e no mesmo local. E é nesse momento que o filme começa a mudar de tom. O que antes era riso, empolgação e parceria, vira desconforto. O clima pesa. Pela primeira vez, elas não estão exatamente do mesmo lado. No início, ainda existe boa vontade. Elas tentam resolver como adultas. Conversam, analisam possibilidades, tentam negociar. Mas rapidamente fica claro que não é só sobre datas. É sobre abrir mão do sonho. E ninguém quer ser a pessoa que desiste. Liv não consegue imaginar ceder. Para ela, abrir mão significa perder. E perder não faz parte do vocabulário dela. Emma até tenta ser compreensiva. Tenta se convencer de que pode mudar a data. Mas algo dentro dela trava. Pela primeira vez, ela percebe que sempre foi ela quem cedeu. Sempre foi ela quem ficou em segundo plano. Essa percepção muda tudo. O conflito deixa de ser externo e vira interno. Emma começa a se perguntar se mais uma vez vai colocar o desejo da amiga acima do próprio. E essa dúvida cresce, silenciosa, pesada. Quando a assessoria informa que nenhuma das datas pode ser alterada sem grandes prejuízos, a situação explode. A decisão de manter os dois casamentos no mesmo dia não nasce de um acordo saudável, mas de um impasse. Nenhuma quer ser a boazinha dessa vez. A partir daí, algo quebra. A amizade, que parecia inabalável, começa a mostrar rachaduras antigas. Pequenos ressentimentos vêm à tona. Comparações que sempre existiram, mas nunca foram ditas, agora ficam evidentes. Quem teve mais sucesso? Quem está mais feliz? Quem merece mais aquele momento? O casamento, que deveria celebrar o amor, vira um espelho das inseguranças das duas. O filme constrói essa tensão de forma leve, com humor, mas deixa claro que o problema não é o erro da agenda. O problema é tudo que nunca foi resolvido entre elas. E assim, quase sem perceber, Emma e Liv cruzam uma linha invisível. O sonho que unia agora separa. A amizade entra oficialmente em território de guerra. Depois da decisão de manter os dois casamentos no mesmo dia, nada mais é como antes. A amizade entre Emma e Liv ainda existe, mas agora anda em terreno minado. Não há mais leveza nas conversas, não há mais cumplicidade. Tudo soa como provocação, tudo vira comparação. Um comentário inocente vira ataque, um sorriso vira deboche. A guerra começa silenciosa, mas cheia de tensão. No início, as sabotagens são quase infantis, pequenas alfinetadas disfarçadas de preocupação, sugestões mal intencionadas, elogios que escondem veneno. Liv continua agindo como se tivesse o controle total da situação, confiante de que vai sair por cima. Emma, por outro lado, começa a mudar. Aquela postura passiva de quem sempre aceita tudo começa a rachar, e essa mudança assusta, porque ninguém esperava que ela reagisse. O que torna essa parte do filme tão interessante é justamente essa inversão. Emma começa a experimentar algo novo, dizer não, se impor. E mesmo que isso venha da raiva e da frustração, é a primeira vez que ela não se coloca como coadjuvante da própria história. Só que essa libertação vem carregada de exagero e imaturidade.
As sabotagens evoluem rápido. Uma tenta prejudicar a aparência da outra, mexer com a dieta, como o cabelo, com a autoestima. Tudo aquilo que, para uma noiva, parece pequeno, mas na verdade é enorme. O corpo vira campo de batalha. A imagem vira obsessão. O medo de não ser perfeita cresce a cada nova tentativa de ataque. O mais irônico é que quanto mais elas brigam, mais parecidas ficam. Emma começa a agir com a mesma frieza que sempre criticou em Liv. E Liv, quanto mais tenta manter o controle, mais perde o domínio sobre a própria vida. A rivalidade vai apagando as diferenças que antes definiam cada uma. Os noivos começam a sentir o impacto. O que deveria ser um período de alegria vira um clima pesado, desconfortável. Eles percebem que não estão no centro da atenção. O casamento deixa de ser sobre o casal e passa a ser sobre vencer a outra. Isso cria atritos, insegurança e dúvidas que antes não existiam. A disputa também escancara ressentimentos antigos. Pequenos comentários revelam invejas guardadas, frustrações não resolvidas, comparações que sempre existiram, mas nunca foram verbalizadas. A amizade que parecia sólida mostra que era sustentada por um equilíbrio frágil, uma sempre cedendo, a outra sempre vencendo. Em meio a tudo isso, a guerra se torna pública. Familiares, amigos e convidados começam a perceber o clima estranho. O constrangimento cresce. O que deveria ser um momento de união vira um espetáculo de rivalidade disfarçada de civilidade. No fundo, Emma e Liv estão exaustas, cansadas de provar algo que nem sabem mais o que, mas orgulhosas demais para parar. A guerra já passou do limite, e o preço vai ficar alto demais. O dia do casamento finalmente chega. Aquela data que, durante anos, foi idealizada como o momento mais feliz da vida de Emma e Liv. O Plaza Hotel amanhece em clima de luxo, correria e expectativa. Vestidos pendurados, maquiadores apressados, flores por todos os lados. Tudo parece perfeito, pelo menos por fora. Porque por dentro, as duas noivas estão completamente esgotadas. Emma acorda diferente. Não é mais aquela empolgação leve do começo. É um misto de ansiedade, frustração e dúvida. Ela olha para o vestido, para o espelho, e percebe que o sonho não tem mais o mesmo brilho. Algo está errado, mas ela ainda não sabe exatamente o que. Liv, por outro lado, tenta manter a postura confiante, como se nada tivesse abalado seus planos. Só que o controle, tão importante para ela, já não existe mais. Cada detalhe fora do lugar vira um gatilho. O Plaza, que antes representava um conto de fadas, vira um campo de batalha silencioso. Corredores cruzados, olhares atravessados, sorrisos forçados. Cada uma tenta provar, mesmo sem palavras, que está mais feliz, mais bonita, mais realizada. A guerra chega ao ápice justamente quando deveria acabar. Os noivos sentem o peso da situação. O clima tenso afeta a todos. Eles percebem que não são prioridade naquele momento e começam a questionar o que realmente está sendo celebrado ali. O casamento deixa de ser sobre amor e passa a ser sobre performance, sobre quem vence. As consequências das sabotagens ficam evidentes. Nada saiu como planejado. A obsessão pela perfeição cobra seu preço. O que era para ser um dia inesquecível se transforma em uma sequência de constrangimentos, frustrações e decepções. É nesse caos que acontece o momento mais importante do filme, o despertar. Emma e Liv são obrigadas a encarar o estrago que causaram. Não só uma a outra, mas a si mesmas. A amizade que era o alicerce de tudo está por um fio. E pela primeira vez, a vitória parece vazia. Sem entrar em grandes spoilers, o filme conduz as duas a um confronto emocional necessário. Não é uma reconciliação fácil, nem perfeita. É desconfortável, cheia de verdades engolidas por anos. Emma finalmente coloca pra fora tudo o que sempre guardou. Liv, pela primeira vez, é obrigada a ouvir e aceitar que nem sempre vencer significa estar certa. Esse momento muda tudo, porque a guerra perde o sentido quando as duas percebem que estão lutando contra alguém que sempre foi parte da própria história. A amizade não volta a ser infantil, nem idealizada. Ela amadurece, se transforma, ganha novos limites. O casamento, então, deixa de ser o centro absoluto. Ele acontece, mas de forma diferente do que foi sonhado. Não porque dá tudo errado, mas porque a perfeição imaginada nunca existiu de verdade. O que existem são pessoas reais, falhas, tentando acertar. Liv e Emma são melhores amigas desde sempre. Daquelas que planejam a vida inteira juntas, inclusive o casamento. Desde pequenas, elas sonham em se casar no mesmo lugar, no mesmo mês, com vestidos impecáveis, convidados importantes e tudo saindo exatamente como planejado. O problema é que a vida real adora rir da nossa cara quando a gente tenta controlar tudo.
E é aí que o filme começa a brincar com esse caos. O casamento, que deveria ser um momento de celebração, vira um campo de batalha. Não é só sobre o vestido, o bolo ou o salão. É sobre quem vai brilhar mais, quem vai ser mais admirada, quem vai parecer mais feliz. Noivas em Guerra exagera de propósito, levando essa rivalidade ao limite, transformando pequenas inseguranças em guerras declaradas, com sabotagens, vinganças e situações absurdas. Emma é a amiga doce, sensível, que sempre cede, sempre pensa no outro antes de si mesma. Liv é ambiciosa, controladora, acostumada a vencer e a ter tudo do jeito dela. Quando as duas acabam marcando o casamento para o mesmo dia e no mesmo local por um erro administrativo, nenhuma está disposta a abrir mão do sonho. E o que era amizade vira competição. Desde crianças, Emma e Liv já tinham o futuro todo desenhado. As duas eram inseparáveis, e o casamento era um dos maiores sonhos compartilhados. Elas sabiam exatamente onde queriam se casar, como seria a cerimônia e até o tipo de vestido. Não era só fantasia infantil, era um plano de vida. Anos depois, adultas, cada uma seguindo seu caminho, esse sonho começa a ganhar forma. Liv é uma advogada bem-sucedida, confiante, acostumada a controlar cada detalhe da própria vida. Ela fala alto, anda rápido, decide sem hesitar. Emma é o oposto. Doce, cuidadosa, professora dedicada, sempre colocando os sentimentos dos outros à frente das suas. Ela prefere ceder a confrontar, concordar a criar conflito. E essa dinâmica funciona, até deixar de funcionar. Quando os pedidos de casamento acontecem quase ao mesmo tempo, tudo parece alinhado com aquele sonho antigo. Não é coincidência, é destino. Pelo menos é assim que elas enxergam. A empolgação toma conta. As duas entram num estado quase infantil de felicidade, como se estivessem finalmente chegando ao capítulo final de uma história escrita desde a infância. A escolha do Plaza Hotel não é discutida. É óbvia. É o lugar dos sonhos, o símbolo máximo de tudo o que elas imaginaram juntas. A assessoria de casamento entra como uma garantia de que nada daria errado. Afinal, é só seguir o plano, certo? Só que o erro acontece. Um erro simples, burocrático, quase bobo. As duas acabam com o casamento marcado para o mesmo dia e no mesmo local. E é nesse momento que o filme começa a mudar de tom. O que antes era riso, empolgação e parceria, vira desconforto. O clima pesa. Pela primeira vez, elas não estão exatamente do mesmo lado. No início, ainda existe boa vontade. Elas tentam resolver como adultas. Conversam, analisam possibilidades, tentam negociar. Mas rapidamente fica claro que não é só sobre datas. É sobre abrir mão do sonho. E ninguém quer ser a pessoa que desiste. Liv não consegue imaginar ceder. Para ela, abrir mão significa perder. E perder não faz parte do vocabulário dela. Emma até tenta ser compreensiva. Tenta se convencer de que pode mudar a data, mas algo dentro dela trava. Pela primeira vez, ela percebe que sempre foi ela quem cedeu, sempre foi ela quem ficou em segundo plano. Essa percepção muda tudo. O conflito deixa de ser externo e vira interno. Emma começa a se perguntar se mais uma vez vai colocar o desejo da amiga acima do próprio. E essa dúvida cresce, silenciosa, pesada. Quando a assessoria informa que nenhuma das datas pode ser alterada sem grandes prejuízos, a situação explode. A decisão de manter os dois casamentos no mesmo dia não nasce de um acordo saudável, mas de um impasse. Nenhuma quer ser a boazinha dessa vez. A partir daí, algo quebra. A amizade, que parecia inabalável, começa a mostrar rachaduras antigas. Pequenos ressentimentos vêm à tona. Comparações que sempre existiram, mas nunca foram ditas, agora ficam evidentes. Quem teve mais sucesso? Quem está mais feliz? Quem merece mais aquele momento? O casamento, que deveria celebrar o amor, vira um espelho das inseguranças das duas. O filme constrói essa tensão de forma leve, com humor, mas deixa claro que o problema não é o erro da agenda. O problema é tudo que nunca foi resolvido entre elas. E assim, quase sem perceber, Emma e Liv cruzam uma linha invisível. O sonho que unia agora separa. A amizade entra oficialmente em território de guerra. Depois da decisão de manter os dois casamentos no mesmo dia, nada mais é como antes. A amizade entre Emma e Liv ainda existe, mas agora anda em terreno minado. Não há mais leveza nas conversas, não há mais cumplicidade. Tudo soa como provocação, tudo vira comparação. Um comentário inocente vira ataque, um sorriso vira deboche. A guerra começa silenciosa, mas cheia de tensão. No início, as sabotagens são quase infantis, pequenas alfinetadas disfarçadas de preocupação, sugestões mal intencionadas, elogios que escondem veneno.
Liv continua agindo como se tivesse o controle total da situação, confiante de que vai sair por cima. Emma, por outro lado, começa a mudar. Aquela postura passiva de quem sempre aceita tudo começa a rachar, e essa mudança assusta, porque ninguém esperava que ela reagisse. O que torna essa parte do filme tão interessante é justamente essa inversão. Emma começa a experimentar algo novo, dizer não, se impor. E mesmo que isso venha da raiva e da frustração, é a primeira vez que ela não se coloca como coadjuvante da própria história. Só que essa libertação vem carregada de exagero e imaturidade. As sabotagens evoluem rápido. Uma tenta prejudicar a aparência da outra, mexer com a dieta, como o cabelo, com a autoestima. Tudo aquilo que, para uma noiva, parece pequeno, mas na verdade é enorme. O corpo vira campo de batalha. A imagem vira obsessão. O medo de não ser perfeita cresce a cada nova tentativa de ataque. O mais irônico é que quanto mais elas brigam, mais parecidas ficam. Emma começa a agir com a mesma frieza que sempre criticou em Liv. E Liv, quanto mais tenta manter o controle, mais perde o domínio sobre a própria vida. A rivalidade vai apagando as diferenças que antes definiam cada uma. Os noivos começam a sentir o impacto. O que deveria ser um período de alegria vira um clima pesado, desconfortável. Eles percebem que não estão no centro da atenção. O casamento deixa de ser sobre o casal e passa a ser sobre vencer a outra. Isso cria atritos, insegurança e dúvidas que antes não existiam. A disputa também escancara ressentimentos antigos. Pequenos comentários revelam invejas guardadas, frustrações não resolvidas, comparações que sempre existiram, mas nunca foram verbalizadas. A amizade que parecia sólida mostra que era sustentada por um equilíbrio frágil, uma sempre cedendo, a outra sempre vencendo. Em meio a tudo isso, a guerra se torna pública. Familiares, amigos e convidados começam a perceber o clima estranho. O constrangimento cresce. O que deveria ser um momento de união vira um espetáculo de rivalidade disfarçada de civilidade. No fundo, Emma e Liv estão exaustas, cansadas de provar algo que nem sabem mais o que, mas orgulhosas demais para parar. A guerra já passou do limite, e o preço vai ficar alto demais. O dia do casamento finalmente chega. Aquela data que, durante anos, foi idealizada como o momento mais feliz da vida de Emma e Liv. O Plaza Hotel amanhece em clima de luxo, correria e expectativa. Vestidos pendurados, maquiadores apressados, flores por todos os lados. Tudo parece perfeito, pelo menos por fora. Porque por dentro, as duas noivas estão completamente esgotadas. Emma acorda diferente. Não é mais aquela empolgação leve do começo. É um misto de ansiedade, frustração e dúvida. Ela olha para o vestido, para o espelho, e percebe que o sonho não tem mais o mesmo brilho. Algo está errado, mas ela ainda não sabe exatamente o que. Liv, por outro lado, tenta manter a postura confiante, como se nada tivesse abalado seus planos. Só que o controle, tão importante para ela, já não existe mais. Cada detalhe fora do lugar vira um gatilho. O Plaza, que antes representava um conto de fadas, vira um campo de batalha silencioso. Corredores cruzados, olhares atravessados, sorrisos forçados. Cada uma tenta provar, mesmo sem palavras, que está mais feliz, mais bonita, mais realizada. A guerra chega ao ápice justamente quando deveria acabar. Os noivos sentem o peso da situação. O clima tenso afeta a todos. Eles percebem que não são prioridade naquele momento e começam a questionar o que realmente está sendo celebrado ali. O casamento deixa de ser sobre amor e passa a ser sobre performance, sobre quem vence. As consequências das sabotagens ficam evidentes. Nada saiu como planejado. A obsessão pela perfeição cobra seu preço. O que era para ser um dia inesquecível se transforma em uma sequência de constrangimentos, frustrações e decepções. É nesse caos que acontece o momento mais importante do filme, o despertar. Emma e Liv são obrigadas a encarar o estrago que causaram, não só uma a outra, mas a si mesmas. A amizade que era o alicerce de tudo está por um fio, e pela primeira vez, a vitória parece vazia. Sem entrar em grandes spoilers, o filme conduz as duas a um confronto emocional necessário. Não é uma reconciliação fácil, nem perfeita. É desconfortável, cheia de verdades engolidas por anos. Emma finalmente coloca para fora tudo o que sempre guardou. Liv, pela primeira vez, é obrigada a ouvir e aceitar que nem sempre vencer significa estar certa. Esse momento muda tudo, porque a guerra perde o sentido quando as duas percebem que estão lutando contra alguém que sempre foi parte da própria história. A amizade não volta a ser infantil, nem idealizada.
ela amadurece, se transforma, ganha novos limites. O casamento, então, deixa de ser o centro absoluto. Ele acontece, mas de forma diferente do que foi sonhado. Não porque dá tudo errado, mas porque a perfeição imaginada nunca existiu de verdade. O que existem são pessoas reais, falhas, tentando acertar. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.